Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo também. Eu sou o Rafael Lima, sou professor do PPGA, da UF, em Volta Redonda, e a gente vai iniciar agora esse painel chamado Processo de Eletrificação no Brasil, Desafios para a Indústria, o Estado e a Sociedade. Eu queria, antes de apresentar os palestrantes, agradecer, né, sobretudo ao professor Márcio Abdala e ao professor André Ferreira, que são os coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Administração, né, parabenizá-los também pela organização do quarto seminário dos Programas Profissionais em Administração, o SPPA. Mais uma vez, boa tarde a todas e todos. E eu queria apresentar aqui também os professores André Maranhão e Walter Ferreira. Vou rapidamente fazer uma introdução de quem são eles, né? São dois super especialistas do setor automotivo, duas pessoas que participam ativamente do dia a dia da indústria, né, e do setor de maneira geral. Contudo, também são pessoas que estão ligadas, né, ao meio acadêmico, plenamente ligadas ao meio acadêmico, que é uma proposta, né, discutida assim, no momento em que eu e o Márcio vislumbramos a possibilidade de organizar um painel sobre o assunto. Nós pensamos em nomes assim que pudessem fazer essa integração entre a universidade e o setor, né? A sociedade civil e o setor produtivo. Não à toa, o tema, né, o título do painel envolve Estado, sociedade civil, né, empresas, mercados de maneira geral. O André, ele é engenheiro mecânico pela Poli, o PE, especialista em engenharia automotiva pela Poli da USP, mestrando no PPG da USP, né? Tem mais de 18 anos de atuação na indústria automotiva e é professor da disciplina de Sistemas de Propulsão do curso de Engenharia de Mobilidade do CEA USP. Então, tem uma ampla atuação também na indústria automotiva no Brasil, na Alemanha também, ligado com pesquisas e trabalhos ligados a motores elétricos, veículos elétricos de maneira geral. Também foi professor do programa do curso de Tecnologia Automotiva do Senai de São Paulo nas matérias de mecânica e eletrônica automotiva. E o Walter é doutor em engenharia mecânica pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre em gestão e estratégia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, graduado em empreendedorismo e inovação pela UF e em tecnologia e logística empresarial pela Universidade de Estácio de Sá, né? Ele mexe com estratégia corporativa e inovação e é pesquisador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e Deep Learning da Universidade Federal de Goiás e do Fab Lab da Unesp de Guaratinguetá, né? E atualmente mexe também com consultoria de startups, estruturação de financiamento de projetos, empreende nas áreas de inteligência artificial e digitalização de ativos. Então, são duas pessoas que participam do dia a dia do setor e que estão diretamente envolvidas com esse momento de profunda transformação, que a gente gosta de usar o belo termo, né, disruptivo, né, que está em curso no setor automotivo. É importante frisar que as transformações que acontecem, do meu ponto de vista, né, no setor automotivo, não são meramente tecnológicas, envolvendo, em particular, a eletrificação, né, mas tem um processo claro em curso que ainda precisa ser estudado de ressignificação do automóvel, né? Eu já conversei um pouco em outras oportunidades sobre isso com o Walter, né? Por exemplo, o carro deixando de ser exclusivamente um bem de consumo e passando a ser um serviço, né? De várias tecnologias envolvidas. Há uma discussão importante sobre mobilidade também em curso, mas aqui a proposta é a gente discutir esse processo que agora no Brasil começou a se tornar mais, digamos, popular ou popularizado em função, né, da chegada quase em massa assim, de veículos elétricos
sobretudo dos fabricantes chineses, né? A BYD está fazendo muito sucesso com o Dolphin, o Mini Dolphin, né? Tentando popularizar esse modelo, né? E essa tecnologia, mas a discussão sobre eletrificação ela não se encerra em termos de que é o antes e depois do combustão e o elétrico, né? Tem um monte de coisas envolvidas aí, e a gente talvez tenha oportunidade de discutir isso um pouco hoje, mas eu coloco a eletrificação quase como realmente uma transformação tecnológica bastante impactante assim na trajetória da indústria, como foram lá atrás, né? A linha de produção fordista, né? O modelo de produção enxuta do modelo japonês, né? Claro, ali a gente está falando de concepções de produção de produtos de automóveis em particular, mas aqui a gente discute sobretudo o que representa a eletrificação. Então, é nesse sentido que eu convidei esses profissionais especialistas no tema, né, para a gente fazer um bate-papo o mais informal possível aqui, né, André? Para aprender com eles sobre o que está em curso, né, o que está acontecendo com não só a indústria, mas com o setor de maneira geral no Brasil, os impactos disso para o nosso dia a dia, né, inclusive meio ambiente. Eu defini aqui uma ordem alfabética, basicamente, começando com o André, né, e aí depois a gente passa a palavra ao Walter, e ao mesmo tempo a gente vai lendo as perguntas, então convido o pessoal a já ir colocando perguntas, que o André me pediu que, à medida que elas fossem aparecendo, eu já posso ir passando as perguntas para ele, e ele vai respondendo ao passo que também faz a sua apresentação, tá bom? André, bem-vindo, obrigado mais uma vez e te passo a palavra. Opa, Rafael, obrigado pelas palavras, pela apresentação que você fez aí, foi bem completa, tá? E vamos falar um tema que é bem abrangente, né? O processo de eletrificação no Brasil, desafios para indústria, Estado e sociedade. Então, a gente pode abrir um leque aqui gigantesco, né? Eu preparei alguns tópicos aqui que eu vou comentar, alguns de maneira mais superficial, outros de maneira um pouco mais abrangente, mais profunda, né? E contar aí com a participação das pessoas que quiserem colocar algum questionamento, porque sempre quando a gente fala de eletrificação, existe muita polêmica, né? A questão das baterias, né? A questão do lixo que vai causar depois da própria bateria mesmo, a questão do consumo energético e da matriz energética que vai gerar aquela energia para o carro elétrico. Então, a disponibilidade de carregadores, né, no país, enfim. Então, são vários tópicos que dá muita polêmica, né, mas é bom essa discussão, é importante essa discussão para a gente seguir com a eletrificação da mobilidade, que que a gente queira ou não queira, é um rumo que agora não tem volta, né? O único foguete que está dando volta aí é o do Elon Musk, né? Que está conseguindo dar ré. O resto não dá volta. Então, a eletrificação, ela veio, existe uma aceleração e desaceleração ao longo da jornada de eletrificação, como aconteceu agora recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma curva de eletrificação da mobilidade mais rápida do que o Brasil, já está antecipado. Teve a primeira crise agora de venda de usados, né? E de alguns de indisponibilidade de carregadores devido ao excesso de veículos elétricos e não tanto os carregadores. Então, tem vários fatores que vão acontecer, né? E esse crescimento ele não é tão linear, né? A gente tem um crescimento que, ora, ele está pujante, por exemplo, aqui no Brasil, como Rafael, você comentou em relação à BYD, né? Que a BYD teve um crescimento exponencial principalmente no final do ano passado, e agora, começo desse ano, está vendendo bastante veículos elétricos, o marketing está influenciando
diretamente no market share desses produtos aqui no Brasil, e é natural que vá crescendo, mas ao mesmo tempo, daqui a 1, 2 anos, tem alguma falha nesse crescimento, mas depois cresça novamente, assim como qualquer tecnologia que a gente coloca no mercado, né? Aí eu vou fazer um paralelo com a tecnologia que nós tivemos no início da década de 90, especialmente falando aqui do Brasil, né, que é a injeção eletrônica, né? Até então, os carros eram... o sistema de alimentação e ignição era feito por carburador, né, e distribuidor, e teve a disruptura das montadoras, que na época Volkswagen, Ford, Fiat e Chevrolet, especialmente as grandes, as 4 grandes, né? E depois Honda, Toyota, Renault e assim sucessivamente. Todas elas introduziram o sistema de injeção eletrônica de combustível nos motores de combustão interna. Naquela época, que quem estava vivo e lembra disso aí, se você perguntasse quem queria um carro com injeção eletrônica, certamente o pessoal não iria querer, por mais tecnológico que fosse a injeção eletrônica, né? Por quê? Porque era uma tecnologia nova que você tinha sensores, atuadores, centrais eletrônicas, ou seja, uma complexidade muito grande comparado com o carburador que o seu Zé da esquina poderia fazer a manutenção se você saísse de Santos e subisse para São Paulo e tivesse para ajustar o giclê, né, para fazer o ajuste da injeção, né, no caso da alimentação de combustível. E hoje, a gente olha agora 30 anos para trás, a gente vê que não é mais possível voltar à era dos carburadores. Né? Todos os carros hoje, para começar para homologar, por questão de emissão de poluentes, a gente precisa ter injeção eletrônica e ignição eletrônica. Né? E, ao mesmo tempo, também a facilidade que é fazer a reparação, manutenção de um componente desse, né? Do sistema de injeção e ignição eletrônica, que é muito mais fácil até do que um carburador, que hoje, para regular um carburador, o cara tem que ser um artista, né? Tem que ser um cara que conhece daquela tecnologia passada. Enquanto injeção eletrônica, você tem computadores hoje que fazem o escaneamento, né, do sistema e conseguem fazer um diagnóstico muito mais preciso e mais ágil, mais rápido do que aquele técnico que antigamente conhecia pelo barulho do motor, né, pelo cheiro da gasolina. Então, ele tinha habilidades sensoriais do próprio técnico. E hoje você tem equipamentos que fazem essa manutenção. Então, a gente está passando por uma fase, né, de mudança tecnológica semelhante à do carburador, só que agora muito maior, na injeção eletrônica, né, só que agora muito mais complexa. Porque a gente tem uma história de mais de 100 anos de motores de combustão interna, né, arredondando aí próximo de 150 anos, onde os motores de combustão interna desde sempre tinham o mesmo princípio de funcionamento. O que alterou foi basicamente o sistema de injeção, os componentes que fazem ele, a complexidade do motor. Mas o motor em si é a mesma coisa desde sempre. E agora a gente está fazendo a disruptura, né? Tirando o tanque de combustível, colocando bateria. Tirando o sistema de injeção eletrônica e carburadores, né? Colocando inversor de frequência no lugar deles. E tirando o motor de combustão interna com sua complexidade, na média, aí, 400 componentes, para motores elétricos que em torno de 40, 50 componentes. Então, você tem uma redução aí da ordem de 90% da quantidade de componentes do motor. Né? Então, e fora isso, aí a gente abrangendo já um pouquinho mais para a indústria, antes fosse só a mudança do componente motor elétrico, né? O motor de combustão por um motor elétrico. Né, que agora a gente tem, se a gente for olhar um pouquinho mais em relação à indústria e à sociedade, como o tópico do nosso painel diz, a gente está falando de uma mudança de sistemistas, né, de famílias que estão envolvidas naquele processo, né, empresas que fazem anel de segmento há décadas, né, empresas que fazem brunimento de motor há vários anos, né, e virabrequim, retíficas de motores. Então, assim, a gente vai falar uma infinidade, né, de pessoas que são afetadas, né, em indústria e em pessoas por trás da indústria que são afetadas diretamente por essa mudança, né, de tecnologia. Né? Só para você ter ideia, eu visitei uma fábrica há 2 anos atrás, em Győr,
na Hungria, a maior fábrica de motores do mundo. Tinha 8.000 funcionários nessa fábrica. E conversando com o diretor de RH da fábrica, ele me falou que estava fazendo um programa, né, de treinamento para 5.000 funcionários, para fazer a alocação desses 5.000 funcionários, porque até 2030 eles vão sair de 8.000 para 3.000 funcionários, porque a complexidade dos motores de combustão interna são muito maiores do que os motores elétricos. Então, não precisa aquela quantidade de funcionários para fazer o componente propulsor do carro. Então, esse foi só um exemplo, né, mas de vários exemplos que a gente poderia passar aqui. Então, a sociedade, especialmente ligada à indústria, essa mudança tecnológica, né, se caso acontecesse uma mudança muito drástica, ela iria ser influenciada diretamente. Mas aí a gente só... André, só te interromper já, então... Não, esse é um ponto muito interessante, muito importante, porque a gente está falando, então, o que o André está dizendo para a gente é que essa transformação em curso não é meramente um novo momento do automóvel com carros mais silenciosos, né? Ou que tem um impacto, supostamente tem um impacto menor para o meio ambiente. Isso a gente também pode discutir. Eu acho que também há um senso comum bastante equivocado no que diz respeito a esses impactos, né? Sobretudo com relação à bateria. Mas ele está mostrando para a gente que há um impacto a médio e longo prazo no Brasil e que já está acontecendo na Europa, possivelmente nos Estados Unidos também, em termos da cadeia de valor da indústria e, consequentemente, do mercado de trabalho, né? E acho que essa é uma pergunta que, né, a gente poderia deixar para você também, né? Como se resolve o que se faz, né? Se a gente tem 8.000 empregos, como no caso que você está trazendo, né, uma empresa que... a gente está falando de 5.000 pessoas perdendo emprego e né, quantas famílias impactadas naquele contexto europeu. O que fazer com essas 5.000 pessoas? Né? Requalificar, já que não dá para reinserir. Né? Então, a gente está falando de uma transformação que pode impactar um setor que, no caso brasileiro, está representando mais ou menos 20% do PIB industrial. Né? E é um setor que recebe muitos benefícios, muitos recursos, muito apoio do Estado, né? Sobretudo porque o Estado enxerga nesse setor um setor com um enorme potencial de geração de empregos. Então, é paradoxal, né? Você apoiar um setor que está num grande momento de transformação, e eu não estou falando do negócio, né? da legitimidade dessa transformação, mas sim de uma questão de ordem, né, de geração de emprego e renda para as pessoas que estão trabalhando, né? Sem dúvida. Mais do que nunca, né, tu está complementando, Rafael, o teu ponto aí, que eu coloquei o problema, né, e a solução. A gente tem um problema não só na eletrificação, mas a gente tem na inteligência artificial, a gente tem na digitalização, né, na questão do compartilhamento, né, nas novas plataformas de compartilhamento, seja uma plataforma de compartilhamento de casa, por exemplo, o Airbnb, ou compartilhamento de mobilidade, um Uber, um semelhante da vida. Né? Então, tudo isso aí está gerando uma disruptura, né, do trabalho, né, da indústria de serviços também. Então, quem não tiver uma educação, no caso, uma atualização, realmente vai ficar para trás. Porque o que está acontecendo, especialmente nos países desenvolvidos, que estão à nossa frente em relação às tecnologias, né, de eletrificação, é justamente o ponto que está acontecendo nesses países é que está faltando mão de obra qualificada. Então, você vê na indústria de automóveis, está faltando um especialista de eletrificação veicular, está faltando especialista de inteligência artificial, está faltando especialista também para fazer programação, especialmente na parte de TI, né? Eu diria que a parte de TI está muito forte, mas na parte de ADAS, né, de sistemas de assistência à condução veicular também, né, isso aí é o começo da geração dos veículos autônomos. Né? Então, especialmente na parte de materiais também, né, porque quando a gente pensa em autonomia de veículo elétrico, vem na cabeça logo bateria. Né? E aí na bateria vem na nossa cabeça densidade energética, né? Quanto que precisa que aquela bateria que é grande, 500, 600, 700 quilos algumas vezes,
ela precisa colocar mais energia nela para o carro sair de 300, 400 quilômetros de autonomia para chegar a 800 ou a 1.000, para valer a pena, vamos dizer assim, né? As pessoas pensam. Mas na prática, não é. Se a gente for pensar, quando a gente coloca 1 quilo de bateria para empurrar o carro para frente, a gente está adicionando massa no carro. Então a gente precisa pensar não em adicionar bateria, mas pensar em aumentar a densidade energética sim, né? Ou seja, colocar mais energia naquela mesma massa, mas também na questão da propulsão e eficiência veicular como um todo. Diminuição do coeficiente aerodinâmico é um ponto importante. Mas você diminuindo um centésimo de coeficiente aerodinâmico, você vai aumentar 10, 20 quilômetros de autonomia, não precisando colocar mais 2, 3, 4, 10 quilos de bateria, né, por exemplo. Ou então melhorando a eficiência energética do motor elétrico, que saindo de 95% de eficiência para 97,5%, por exemplo. Você vai aumentar a autonomia. Ou então, desenvolvendo novos IGBTs, né? Transistores bipolares, que é o componente principal que fica no inversor de frequência do motor elétrico. Né? Que isso aí vai fazer com que você tenha aumento da eficiência e melhoria da conversão da energia da bateria para a propulsão do motor. Então, quando a gente pensa de maneira mais ampla, a gente tem são vastas as oportunidades em todos os meios. Né? Não só na questão da própria bateria, como a gente pensa. Né? Então, tem muito campo, né, para ser que está precisando de gente qualificada. Né? Então, esses 5.000 empregos que serão perdidos lá na fábrica de Guior, que eu falei para vocês, eles têm oportunidade. Tá? Agora, a oportunidade é a migração de atuação, tá? Como qualquer outra indústria que está passando, né? Hoje, se a gente fazer um paralelo para a área médica, né? Aquele médico tradicional que utilizava só o livro lá para pegar o CID e tinha o tratamento só pessoal, hoje em dia os médicos têm que utilizar ferramentas de diagnóstico mais complexas, né? Usar tecnologia, saber usar também até inteligência artificial em alguns casos. Então, é um paralelo que a gente faz para qualquer área do saber. Né? Qualquer área a gente tem que ter essa mudança, né? Essa disruptura que está acontecendo na mobilidade, assim como também na mobilidade. Tá? Em relação ao ecossistema, né? Eu falei bastante do produto carro. Aí comentamos aqui da possibilidade de desemprego, né, o impacto disso na sociedade. E aí a gente vai eu vou um pouquinho mais além, mudando um pouquinho do ponto aqui, né? Em relação ao comportamento da sociedade. A eletrificação, né, ela tem um cunho muito em relação à sustentabilidade, né? Obviamente, para reduzir esse aumento do aquecimento global, né, que a gente está vendo as tragédias cada vez mais frequentes, né, devido ao aquecimento global. Mas também tem um outro viés, o próprio comportamento da sociedade em relação à forma de direção. Né? Antes as pessoas pensavam muito em relação a assim, o motor, eu vou comprar um carro 2.0. 2.0 se referia à potência, tamanho de motor, né? A capacidade volumétrica. Hoje em dia, você nem tem mais aquele 2.0, 1.6, 1.0 atrás, que aquilo ali pouco importa para o consumidor. Ele está mais preocupado se aquele carro ali, né, ele vai impactar no ponto de vista de sustentabilidade e, principalmente, a questão social dele quanto à comunicação com a internet. Né? Então, se o carro pode até ser um carro que acelera devagar, não tem uma aceleração tão boa, mas necessariamente ele tem que ter um espelhamento lá com o celular. Então ele tem que fazer parte, né, dos aplicativos, né, de mídia social que o cliente utiliza. Então isso aí, se você faz um carro elétrico hoje e não coloca um espelhamento com, por exemplo, o Android Auto, Apple CarPlay, por exemplo, certamente esse veículo elétrico está fadado a um insucesso. Porque a sociedade hoje ela quer essa conexão entre a propulsão sustentável e também a comunicação social, você fazer parte da rede social. Até o próprio GPS, se a gente pensar em GPS, há 20 anos atrás,
Existe o tal do TomTom, uma marca, por exemplo, né? O TomTom, lembra? O TomTom é basicamente o GPS. E você fazia a atualização dele através de um cabo USB e fazia a atualização dele. Se não atualizasse, ele ficava, né, poderia ir na contramão e tudo mais. Hoje a gente tem, por exemplo, né, tem o que eu utilizo, por exemplo, o Waze. O Waze ele não é um GPS apenas, né? O Waze ele é uma plataforma digital na qual você tem comunicação com a sociedade também. Você coloca se tem um acidente, coloca né, informações que auxiliam e você vai ter comunicação com as pessoas à sua volta. Então, quando a gente fala de eletrificação, a gente está falando um ecossistema que ele está envolto não só de sustentabilidade, mas de questão social também, tá? E por último, a questão de segurança, né? Existe outra vertente em relação à eletrificação que está paralelo a isso aí, que é a utilização de ADAS, né? Que são os sistemas de assistência à condução, né? Do motorista. Que no futuro a gente terá um veículo 100% autônomo nível 5. Hoje a gente está no nível 2, no máximo nível 3, né, de automação. Mas essas três, a junção dessas três, né, você tem a eletrificação em relação à sustentabilidade, o comportamento da sociedade de querer estar em mídia social até na mobilidade, e esse último ponto de segurança. Então, a segurança, a mídia social e a eletrificação do powertrain com sustentabilidade são os três, vamos dizer, são os três elos que tangem, né, a sociedade, no caso, a mobilidade, de uma forma hoje para o futuro. Tá? Essas são as três vertentes que nós temos. Tá? Em relação à bateria, né, o último tópico aqui que eu queria comentar, bateria e carregadores. As baterias, pessoal, a gente vê quase todo dia, né? Quem tem mídia social, então a própria, né, a rede social de celular que você usa de chat, né? WhatsApp, WeChat, enfim, constantemente a gente tem correntes contra a eletrificação. Né? A gente recentemente recebia uma concessionária pegou fogo porque a bateria pegou fogo, então o carro elétrico bateu, explodiu. Então a gente tem várias situações dessa e é natural nessa mudança tecnológica isso acontecer, tá? Isso sempre aconteceu na época da injeção eletrônica e vai continuar acontecendo agora, tá? A gente, se você parar para pensar, a gente andou mais de 50, 60, 70 anos aí, os nossos últimos anos com motor de combustão, nós andamos com 50 litros de gasolina no tanque a 120 km por hora, com a família toda, e nunca questionamos o risco de explodir. E pode acontecer, né? Se você tem vapor de combustível ali, uma colisão pode dar uma faísca e pode acontecer. E todos aqui já viram colisão de veículo que um veículo pegou fogo, né? Ou então aquele carro mais antigo que soltou o sistema de alimentação, né? A gasolina pegou no motor quente e pegou fogo no carro. Isso aí nunca foi questionado por ninguém. E agora, com a nova tecnologia, aí se fala de baterias de NMC, LFP, e que pode acontecer, em alguns casos, né, e raros, né, de ele inflamar. E as pessoas, eu não vou usar isso aí que pode inflamar. Então, olha a contradição que a gente tem, né? Com 50 litros de gasolina, a gente não tem medo, mas com uma bateria a gente fica preocupado. Por quê? Porque a gente não conhece a tecnologia. Né? Então, essa mudança, ela não vai ser tão rápida, de fato, porque o Estado precisa auxiliar na mudança tecnológica, a sociedade precisa aceitar essa mudança tecnológica, né? E a indústria precisa forçar essa mudança tecnológica. E quem vai colocar mais força, né, nesse cabo de guerra, que é o ponto. E aí fica nessa zona de transição que nós estamos, que vai durar mais 10, 15 anos aí, para que a gente tenha mais veículos elétricos nas ruas. Aí você pensa, André, então quer dizer que daqui a 10, 15 anos vai ser 100% da frota vai ser elétrica. Não. Daqui a 10, 15 anos, a gente vai ter uma maior diversificação da nossa frota. Né? Certamente, essa frota vai ser mais elétrica. Vão ter 5, 10% de carros elétricos,
50% de veículos híbridos, ainda vão ter os 20% lá de motores de combustão interna, movido a álcool, veículos flex, e, quiçá, até veículos movidos a célula de hidrogênio também, que estão um pouquinho mais retardados em relação a essa evolução, mas tem um certo movimento para que isso aconteça. Então, a gente vai ter uma diversidade, né, da propulsão dos veículos. Né? Agora, esse percentual que é o ponto de interrogação. Mas que a eletrificação ela vai ser o principal ponto disso aí, sem dúvida nenhuma. Até porque o híbrido usa o elétrico 100% elétrico, óbvio, já é elétrico, e o próprio movido a hidrogênio, ele utiliza motor elétrico também. Tá? Então, só para resumir aqui, a eletrificação ela vai crescer, sem dúvida nenhuma, mas com algumas vertentes, de acordo com a tecnologia e com o que o país vai fornecer aí de suporte, né? O Estado vai fornecer de suporte para essa tecnologia. Tem uma discussão interessante, André. Eu tenho acompanhado isso diariamente nos jornais, né, que eu acompanho, mas por valor econômico, porque parece que acho que a tua fala vai nessa direção, né? Parece que há um movimento linear na direção do elétrico, um 100% elétrico, mas a gente tem uma diversidade de fato, de opções aí tecnológicas. Acho até que o célula de hidrogênio já é uma etapa posterior e que alguns fabricantes japoneses, sobretudo, já têm, né? Não sei se a Honda ou a Nissan, lá no Japão, já tem desenvolvido coisas nesse sentido. Mas eu tenho observado que há também uma resistência da indústria no Brasil a incorporar essa tendência dos elétricos, né, sobretudo base de lítio, né, em particular, como a única tendência possível no mercado brasileiro. É isso, né? E aí eu queria entender, eu tenho uma interpretação de que a produção de um veículo elétrico, a não ser no caso das empresas chinesas que estão numa outra realidade de muito subsídio, sobretudo do Estado chinês, né, que possibilita, inclusive, a exportação desse produto para mercados diversos a baixo custo, né? Não por acaso os americanos estão profundamente incomodados, porque existe um monopólio da Tesla que está sendo ameaçado pelos fabricantes chineses. Recentemente, o governo americano, já em fase pré-eleitoral, né, anunciou aí uma taxação de 100% dos veículos chineses elétricos, né, que se estabelece uma economia supostamente liberal, estabelecendo uma barreira ao livre mercado. Isso é muito interessante. Mas, no caso brasileiro, eu observo que os fabricantes, as multinacionais, elas são muito reticentes a abraçar essa tecnologia exclusivamente e vem falando muito no híbrido, né? O híbrido seria, para eles, um caminho mais viável, justificando que nós já temos uma tecnologia, né, do etanol, sobretudo, né? E o híbrido ele pode envolver, né, tudo isso simultaneamente. Eu entendo que existe aí uma preocupação com a elevação do custo, sobretudo no que diz respeito ao acesso a certas matérias-primas, né, que são escassas no Brasil, né, em comparação a países vizinhos, como a Argentina, que tem uma rica reserva de lítio, pouco explorada, inclusive, ainda pelas montadoras. Então, eu queria entender um pouco isso, se essa preocupação de certas montadoras, por exemplo, a Honda, né, a Nissan também já anunciou, a própria Stellantis já anunciou que vai priorizar o híbrido, né? Por um lado, é uma preocupação não conseguir competir com os fabricantes chineses, que conseguiram, né, através de joint ventures e de forte transferência tecnológica incentivada pelo Estado nos últimos anos, acelerar, e lá são mais de 30 fabricantes de automóveis elétricos, então me parece que a China já tomou conta ou avançou muito a ponto de dificultar que as empresas tradicionais consigam competir com o mesmo nível de baixos custos, por exemplo,
sei se é uma preocupação com essa dificuldade de concorrer com os chineses ou se é uma preocupação com a elevação do custo do produto final, que já é um produto muito caro, né? E pouco acessível para a maioria das pessoas, né? Num país de renda baixa, né? No Brasil. Não sei o que tu acha. Então, Rafael, tem uma lógica que por trás disso acaba sendo simples, né? Se você tem uma empresa, qualquer marca centenária, e você faz aquele produto durante mais de 100 anos aí, ou próximo disso, e tem uma disruptura dessa do teu produto, do sistema principal do teu produto, que empurra o teu produto para frente, que é o motor, para uma coisa completamente diferente, é natural que a tua empresa, né, a tua marca, ela vai ter um preconceito em relação a isso aí. A gente sabe que o motor elétrico é muito mais eficiente, né? Só para você ter ideia de eficiência, um veículo elétrico, você abastecendo ele com energia eólica, né? Aí vai tendo a geração de energia, a transmissão de energia, né? O carregamento através do AC/DC, né? O carregador AC/DC, a estocagem da energia na bateria e a propulsão do motor elétrico chegando na roda, você tem uma eficiência de 68%. Agora, se você pegar um motor de combustão que gerou aquela energia através da energia eólica, aí você teve a eletrólise, você teve a síntese do combustível, o transporte do combustível, o carregamento do teu carro através no posto de combustível e a geração da potência do carro com o motor de combustão interna, você vai ter uma eficiência de 12%, ou seja, 68% contra 12%. Tá? É uma ineficiência absurda histórica que a gente tem. Né? Então, tem vários fatores positivos. A própria aceleração, o silêncio do carro elétrico, né? Ou seja, o conforto acústico que ele vai dar, o conforto de evitar a vibração que o carro elétrico tem, o baixo centro de gravidade, são vários fatores positivos que o carro elétrico tem de comportamento dinâmico em relação ao carro convencional. Né? Então, o que é que nós temos de problema hoje? O peso do carro elétrico devido à densidade energética é um dos pontos. Né? Nós temos a questão da recarga, né? Para fazer viagens, porque a recarga tradicional, você faz a recarga em casa, né? 99% das vezes você não vai rodar mais de 400, 500 quilômetros no dia. Né? Então, até isso aí deixa de ser um problema para você ter. Precisa ter um carregador. Eu vou de São Paulo para Manaus. São Paulo para Manaus eu não vou de carro, eu vou de avião. Eu uso outro modal. Né? Agora, em compensação, na cidade de São Paulo, eu rodo com carro 30, 40, 50 quilômetros por dia que sobra para o carro elétrico. Né? Então, as montadoras elas estão mais preocupadas na rentabilidade e não precisar fazer um investimento que você vai ter um payback daqui a tantos anos. Admitindo que o teu carro que você fez durante a vida toda, e você vai lançar um novo carro com aquelas mesmas tecnologias, incrementando um pouquinho de tecnologia só aquilo ali, o teu payback já no primeiro ano. Então, as montadoras, as máquinas estão acostumadas a ter uma rentabilidade muito rápida. Então, então, moral da história, certamente elas vão evitar tecnologias disruptivas como essa tão rápido. Aí, o que é que se faz? Hibridização. Coloca híbrido, altera o combustível, né? Coloca etanol, né? Vão adicionar alguma coisinha a mais aqui para você poder ganhar tempo, né? E depois chegar na eletrificação. Mas é natural, tá? A hibridização, né, da eletrificação é uma coisa natural que acontece e deve acontecer mesmo, tá? Até porque a própria sociedade, né, os clientes, eles precisam se adaptar às novas formas de utilização do carro. Né, que é como se fosse um celular, que você carrega todo dia, à noite, quando chega em casa. Mas, em compensação, você nunca mais vai no posto de combustível. Então, o híbrido, você tem esse treino, vamos dizer assim, com a sociedade. Né? Você permite que a pessoa utilize o carro elétrico, né? Mas também ele pode ter o comportamento dele como era antes, sem precisar carregar o carro. Tem duas perguntas aqui. Uma delas é do professor André Ferreira. Ele pergunta o que vocês consideram como sendo o futuro, o carro elétrico ou híbrido? Né? Acho que mais ou menos você já respondeu, mas se quiser comentar um pouco mais. E tem uma segunda pergunta do professor Hilton, que é
até que ponto o incentivo à eletrificação de automóveis pode contribuir para o aumento da frota total e consequente redução da mobilidade por transporte público coletivo, que já é bem prejudicada no Brasil? Excelentes perguntas. A primeira, já meio que já respondemos, né? Assim, o futuro a gente vai ter híbridos e elétricos, tá? Vai ter o futuro na próxima década, tá? A gente vai ter mais híbridos e mais elétricos e menos motores de combustão interna de maneira solo, ok? A gente vai ter esse mix bastante grande, tá? E certamente vamos ter veículos hidrogênio, pequena participação, e veículos PHEV, né, os híbridos plug-in, com adição de etanol também, que isso aí você reduz a pegada de carbono de maneira geral, né? Então vai ter esse mix geral, certamente. Em relação à pergunta agora os percentuais aí depende de imposto, tem várias, né? Tem muitas variáveis que podem fazer com que você tenha um aumento, diminuição desse market share, né? Da forma de propulsão, tá? E a pergunta do professor Hilton, em relação à eletrificação, isso pode contribuir para o aumento da frota total. Aí uma pergunta, é bem complexa a tua pergunta, Hilton, porque se a gente para pensar, o ponto da eletrificação, ele, no caso do veículo elétrico, o veículo leve elétrico, né, ele vai solucionar a questão da mobilidade individual, tá? Naturalmente também individual, mas consequentemente da compartilhada, como eu falei, que é aquela questão da sociedade pedindo compartilhamento, né? Então, muitas vezes a pessoa deixa andar de um ônibus, fazer um transporte intermunicipal, né? Tem vários aplicativos aí que hoje se utiliza, que você dá carona, né? Pega BlaBlaCar, tem vários outros aplicativos, enfim, né? Que as pessoas deixam de utilizar o ônibus para usar o transporte particular de maneira coletiva. Então, isso é uma tendência social que faz parte da mobilidade, tá? Agora, a ideia da eletrificação veicular leve não é de maneira alguma, né, de maneira mais pragmática, a substituição do transporte público coletivo. Até porque o transporte público coletivo, ele pode ser elétrico também, tá? Um ônibus urbano, ele não roda mais de 300, 400 quilômetros por dia, até nem 200 ele roda. Então, você pode ter um ônibus urbano elétrico, sem ser aqueles trólebus, né? Aqueles que tem o carregador, como é que chama? A conexão em cima, eu estou dizendo com bateria, tá? Ônibus elétrico com bateria. Então, você tem solução de ônibus elétrico com bateria e ele pode ficar fazendo a carga dele ao longo da noite, quando está fazendo mudança de turno, por exemplo. Então, existe a solução de mobilidade pública elétrica e existe a solução de mobilidade individual elétrica também. Então, cada um tem sua atribuição. E ainda tem mais, né? Que hoje é o last mile, né? Que é aquele caminhão que faz a última milha, né? Tem um caminhão interestadual e que leva para armazém, e o armazém leva para a loja, leva para o restaurante e tudo mais. Então, esse last mile é uma das melhores soluções hoje de eletrificação que nós temos, né? Porque a redução do custo operacional é muito grande. Salvo que esses caminhões e ônibus, né, do last mile ainda tem um custo elevado, né, de aquisição. Mas certamente vai reduzir e aí vai ficar uma solução bem bacana para o curto prazo. Não, perfeito. Eu tinha pensado nessa questão do custo do transporte público, sobretudo, né? Combustível e etc., né? Talvez seja... Mas eu também não sei como funciona, né? Funcionaria a manutenção e outros custos que estariam associados ao processo de eletrificação, né? Porque o carro elétrico, já eu observei dados recentes, por exemplo, um carro elétrico, o seguro é mais caro do que o carro a combustão, né? Não sei se é por ser uma novidade. Então, por mais que você economize com combustível, tem outros, a gente tem que pensar, por exemplo, o custo de manutenção, né, e etc. Agora, tem uma tendência também associada à aquisição de carros, pelo que me parece, algumas discussões caminham nessa direção, há uma mudança em curso eu vou usar um termo que eu não gosto muito, mas é uma mudança cultural
Os jovens hoje não querem mais ter carro, preferem utilizar esses aplicativos de compartilhamento, de carona, Uber, BlaBlaCar, etc. Isso talvez tenha algum impacto, né, André, em vendas de produtos, mas também as empresas, é por isso que eu prefiro chamar de grupos automobilísticos ao invés de fabricantes, né? Eu acho que a noção de o setor está muito à frente da produção, né? Não é mais simplesmente produzir o automóvel e vender, como era comum no século XX. Hoje tem uma diversidade de negócios associados ao carro, né? Aluguel, por exemplo, e há também algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que 10% atividades de pós-venda, como peças de reposição, agregam algo em torno de 10% na margem de lucro, né, dessas empresas. Então, tem um leque de negócios associados a serviços, sobretudo, de pós-venda, inclusive financiamento de carro, né, que trazem um retorno bastante expressivo que as empresas simplesmente produzindo e vendendo o carro, né, que não conseguem mais atingir, né? Então, de certa maneira, né, as corporações estão se preparando para um momento, talvez, e que pode ser paradoxal dizer isso, né, mas que o número a venda de carros vai se tornar algo, né, cada vez menos né, relevante, eu acho, para a constituição do seu lucro, né? Vou passar agora, então, para o Walter, tá bom? Obrigado, André. Depois a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso. Walter, se você quiser, pode fazer aí uma apresentação ou pode começar pelas perguntas, fica à vontade aí. Já obrigado. Vou começar pelo... André, obrigado. Eu vou começar por um tema aqui voltando no ponto do híbrido ou elétrico. E eu queria explorar até um pouquinho além. Quando a gente fala de... as pessoas precisam entender um pouquinho o que é elétrico e elétrico o quê. Por exemplo, eu posso ter um caminhão elétrico com reforma de etanol. Ou posso ter um carro elétrico com reforma de etanol. Eu posso ter um carro elétrico movido a hidrogênio. Então, assim, o fato do conjunto... Uma coisa é ser elétrico a bateria, outra coisa é ser elétrico com alguma outra coisa. Por exemplo, em São Paulo você tem muito trólebus, né? São Bernardo do Campo, principalmente. O trólebus ele está ligado direto à rede. Então tá full time, ele tem um fio literalmente colado na rede. Então ele é um ônibus elétrico, né? Mas que ou tem uma bateriazinha auxiliar ou simplesmente não tem bateria. Então, acho que o grande ponto é que as pessoas já precisam também sedimentar esse conhecimento de que quais são as possibilidades não só do powertrain elétrico a combustão interna, mas como que esse powertrain pode ser configurado, né? Então, você tem aí infinitas possibilidades. E um dos pontos que vai, talvez, direcionar para o futuro esses powertrains tem uma questão geopolítica muito, muito presente, né? E tem a questão do investimento das empresas, mas também quando a gente fala naquele dilema do ovo da galinha, que tem quem vai fazer mais força, se vai ser o governo, se vão ser as empresas, tem aí também alguns componentes geopolíticos muito importantes. Assim, quando você fala de eletrificação, né, no Brasil, falar de desafio de indústria, Estado e sociedade, assim, realmente tem um ecossistema gigantesco que você passa pela regulamentação de serviços de recarga. Então, quando a gente fala de mobilidade individual, então você passa por mercado livre de energia, ou seja, coisa que não tem nada a ver com mobilidade que a gente está discutindo aqui. Mas, assim, tem uma série de outros aspectos regulatórios que você tem modelos de negócio, uma infinidade de modelos de negócio. Quando a gente fala de mobilidade verde, no Brasil, mobilidade verde é uma coisa de fato. No Brasil, você consegue ter uma mobilidade elétrica verde, né? Então, desprezando assim as emissões que você tem na bateria, por exemplo, e a gente olhar só a parte operacional. Quando você pega um carro elétrico na Europa, a matriz energética deles é suja. Quando você pega um carro elétrico no Brasil, comparando só operação contra operação, então é muito localizado, é regionalizado.
Isso vai depender muito das estratégias de cada país. No Brasil, você tem uma presença muito firme da indústria elétrica, assim, você tem grandes empresas, Eletrobras, Light, a Enel, EDP, uma série de Copel, CEMIG, uma série de empresas gigantescas que estão de olho, estão olhando. Isso teve uma chamada pública da ANEEL, né, que é a agência reguladora do setor elétrico, justamente voltada para a mobilidade elétrica em 2018, né, que era justamente entender os limites de infraestrutura, impacto da mobilidade elétrica em toda a rede de suprimentos, quais seriam as demandas de investimento para preparar a rede para o futuro, né? Então, nesses estudos já começaram algumas coisas a desdemonizar a mobilidade elétrica de alguns dogmas que estavam plantando, que, por exemplo, carro elétrico vai criar uma sobrecarga no sistema. Não vai, né? Então, até porque não fica todo mundo carregando o carro elétrico ao mesmo tempo, na mesma rede, no mesmo lugar. Então, a CPFL fez um estudo, junto com o CPQD, né? Então, eles fizeram um estudo de 2013 a 2017, e que eles mostraram que isso não vai acontecer. É quase impossível que isso aconteça. Né? Então, é o primeiro ponto que você desmistifica a adoção de mobilidade elétrica. Aí você tem outros dogmas. Né? Então, o carro elétrico vai gerar desemprego. Aí eu vou pegar um gancho aqui de uma coisa que o André falou. Você, quando cria o veículo elétrico, você traz o carro elétrico para uma realidade, de fato, da sociedade, você traz com ele serviços que não existem hoje. Você começa a trazer tecnologias, ele vira um habilitador de tecnologias que não existem hoje. Exemplificando, a gente fala de ADAS. O que é o ADAS? A câmera de ré do seu carro é um ADAS. Ela é um dispositivo que te auxilia na direção. Né? Aquele sensorzinho de cansaço, que quando você está cansado, tem uma luzinha vermelha, ele apita um sinal dizendo que você está cansado, ou o sensor de você sair da faixa. Tudo isso são tecnologias, são features que a gente chama de ADAS. Né? E quando a gente migra para a mobilidade elétrica, você cria a possibilidade de uma aplicação muito mais rápida, muito mais fácil do ADAS, que não quer dizer que vai ter um carro autônomo. Assim, você pode ter carros muito mais seguros, com direção elétrica. Quando você fala de ADAS, você tem uma série de intervenções no produto que, quando você fala de um carro mecânico, totalmente mecânico, né, mesmo com injeção eletrônica e tudo, são mais complexas a intervenção no produto. Agora, quando você fala um carro que ele inteiro é um circuito integrado, o carro inteiro, você integra câmera, radar, LiDAR, você cria um sistema de inteligência que não existe hoje e que você demanda mão de obra especializada, você cria novas oportunidades de negócio, você cria novas empresas. Então, assim, tem um ecossistema gigantesco nascendo que, de certa forma, ele absorve. É um dilema, falando em estrutura de indústria, pessoal aqui que tem ou pouco cabelo ou cabelo mais grisalho, vai lembrar que há 30 anos atrás, uma Volkswagen, uma GM, uma Ford da vida, Ford que nem está mais no Brasil, você tinha parques industriais, a Volkswagen tinha 60 mil funcionários. 60 mil funcionários. Quando essas empresas começaram a mudar a estratégia de indústria, deixaram de ser fabricantes, começaram a virar montadoras, né, e começaram a externalizar os componentes, teve gente que achava também que ia ter desemprego. Na realidade, na montadora em si, sim. Mas aquela mão de obra, alguém ia continuar fazendo banco, alguém ia continuar fazendo motor. Então, e às vezes é um desconhecimento tão grande quando a gente fala que vai causar um baita desemprego a adoção da mobilidade elétrica. Quando você vai numa fábrica de motores hoje, eu vou ter uma fábrica de motores em São Carlos, né? Que eu diria que é uma das maiores fábricas de motores do Brasil, que ela abastece Brasil e Mercosul.
E eu vou falar que a fábrica que abastece pelo menos uns 500 mil motores por ano, ela não tem 200 funcionários. Ela não tem 200 funcionários. Todo o processo hoje de fabricação de motor a combustão interna, ou boa parte dele, já é automatizada. A linha já é automatizada. Então, desde a linha de usinagem, brunimento, que é o ajuste fino da usinagem, né? Aquela usinagem mais fininha. Então, isso tudo já é automatizado. Todo esse processo já não é mais intensivo de mão de obra, né? De pessoas. Lógico que você tem dentro do ecossistema outros setores que acabam sendo de serviço, por exemplo. Como o André falou, o seu João lá, que tem uma oficina que faz reparo em bloco, que faz reparo em cabeçote, realmente, ele vai ser um pouco mais prejudicado. Mas, assim, não vai ser, talvez, mais prejudicado do que ele já é hoje com as grandes oficinas especializadas. A oficininha de bairro, que a gente está acostumado, é uma realidade de cidade pequena. Em grandes cidades, isso já é um pouco escasso, né? Isso já é um pouco mais rarefeito. Então, assim, esses são alguns pontos que a gente precisa entender, falando de um contexto geral. Walter, e aí, sim? Deixa eu te fazer uma provocação, uma pergunta mais. Será que quem formula política pública, o Estado, ou, digamos, a nossa estrutura de ensino, sobretudo nas áreas de engenharia, conseguem perceber rapidamente essas novas tendências em formação, em qualificação profissional? Olha, está uma série de cargos, funções, atividades, o torneiro mecânico não existe mais, não, várias atividades na indústria estão desaparecendo, mas os cursos estão desatualizados, né? Então, significa que a gente precisa direcionar a qualificação nas universidades, nos institutos federais e etc., para formar gente que se adapte a essa nova realidade, porque por mais que esses empregos eles sejam, que é um pouco essa a tua hipótese aí, né? Eles não estão desaparecendo, eles estão sendo remanejados para outras atividades. Estão se transformando. Eles estão se transformando. Perfeito. Mas, pensando no Brasil em particular, para a gente não ficar para trás, a gente precisa perceber essas mudanças e atacar, né, enfim, qualificar a mão de obra para que ela absorva, porque senão daqui a pouco não faz sentido nenhum para um sistemista que é uma multinacional, se ele não tem mão de obra qualificada num país, não é só o custo, né, a qualificação da mão de obra num país como o Brasil, é melhor você mandar essa produção para a China, para a Índia, para o leste europeu, sei lá, né, integrar a cadeia, reduzir o custo logístico de transporte desses componentes. Não tem essa questão também para a gente pensar, né, que o Estado e quem formula a política pública, sobretudo de apoio à indústria e de qualificação profissional, precisa estar mais integrado ao setor para acompanhar essa dinâmica de transformação que você menciona, para que a gente não tenha perdas em termos de mercado de trabalho no setor produtivo? Rafael, vou te dar um exemplo que está aqui muito presente. A gente tem curso de engenharia mecânica, muitos excelentes cursos de engenharia mecânica. Nós temos excelentes cursos de engenharia elétrica. Assim, nós temos excelentes formações, mas que hoje são desconexas da realidade. Há quanto tempo o André já passou pela Nissan? O André, a gente conversa bastante, a gente já fez projeto junto. A Nissan veio para Resende em 2013, que ela começou a operação dela, se não me engano, 2013, 2014. Lá, naquela época, ela já trouxe, naquela época, Caramba, esqueci o nome do menino que agora está na Toyota. Na Toyota, não, na Hyundai. Anderson Suzuki. Anderson Suzuki. O Anderson, que era o cara que também já trabalhou com o André. E a gente se conhece também dentro da Unesp. O Anderson, ele fez vários, assim, e naquela época o André estava justamente na parte de eletromobilidade também,
da Nissan, a gente falava do Nissan Leaf, 2013. Estamos em 2024. São 11 anos. Quantos cursos, ou o quanto a universidade, eu não vou falar só meio acadêmico e meio científico, se aproximou de fato da demanda da indústria, que na realidade não é só uma demanda da indústria, é uma demanda da sociedade. Porque assim, a indústria tem uma interface gigantesca com a sociedade, porque é dali que vem a mão de obra e é ali que está o consumo. É a sociedade que consome e é a sociedade que abastece a indústria de mão de obra. Não tem. O rarefeito, você tem cursos pontuais. Né? Agora, um outro ponto. Há quanto tempo a gente já fala de... Um outro exemplo que tem uma correlação muito grande aqui. Há quanto tempo a gente fala de inteligência artificial? Ultimamente, lógico, ganhou um boom com NLP, com ChatGPT, a parte dos chatbots, a automatização de uma série de processos e tudo. Todo mundo ficou preocupado, vamos perder o emprego, tá? Todo mundo se preocupa com isso. Mas o quanto o meio científico e acadêmico se adaptou, ouviu a demanda, se antecipou à demanda, porque assim, a partir do momento que você começa a entender aqueles trends, né, aquelas tendências, você precisa estar mais próximo, né, e entender e fazer uma leitura do cenário, né? Então, sim, Rafael, a gente tem um gap gigantesco, né, abissal entre formulação de política industrial, eu não vou falar nem só de política pública, olhando aqui ainda sobre um prisma bem de economia industrial. Então, a gente tem um hiato muito grande e um hiato tão grande quanto no entendimento das demandas da sociedade. Né? Então, a gente é muito reativo. Então, o que acontece? Aí você vê aqueles guias de profissões, as profissões que vão estar na moda. A profissão que vai estar na moda daqui a 3 anos, ela já devia ter sido percebida há 10 anos. Porque não adianta o quê? Você botar um cara para o mercado de trabalho daqui a 2 anos. Daqui a 3 ele vai ser um júnior. Qual é a senioridade dele? Qual o tempo de maturação para o mercado desse profissional? E aí a gente vai observar o que a gente observa hoje. Uma juniorização, que o cara pula de galho em galho, né, em empresa, e você não tem profissionais raros. Você encontra. Dá um trabalho danado para achar. Mas você acaba tendo uma massa crítica de profissionais muito rarefeita. Né? Então, e aí, como você tem uma massa crítica de colaboradores rarefeita, e aí entra o Tostines. Né? Você tem pouco profissional, então você não tem mercado para aquele profissional. Se não tem mercado para aquele profissional, você deixa de ter profissional. O que acontece? Esses profissionais vão para onde vão encontrar oportunidade. O cara vai para os Estados Unidos, o cara vai para a Europa, ele vai para a Ásia, né? E ele começa a migrar. E aí depois a gente importa o trabalho desse profissional no formato de produto. Então, assim, são pontos que a gente precisa começar a enxergar um pouco mais adiante. Pra você ter ideia, hoje no Brasil, você tem um curso de ensino superior específico de inteligência artificial. Um curso, um único. Nas 27 unidades da federação, um único curso de bacharelado em inteligência artificial, que é na UFG, que teve a primeira turma de formandos no começo do ano. Ou seja, se teve a primeira turma de formandos no começo do ano, quer dizer que o curso começou há 4 anos atrás. Para o curso ter começado há 4 anos atrás, eles devem ter aprovado esse curso há pelo menos 5 anos atrás. Isso é um exemplo de olhar na frente. E aí você vê um outro ponto dos egressos desses cursos,
quantos estão de fato bem empregados. Porque não é só estar empregado, né? Você tem muito subemprego, né? Você tem, dentro desse processo de juniorização, você tem muito subemprego. Agora, você começa a ver o quanto esses profissionais são absorvidos pela indústria automotiva, pela indústria de banking, pela food tech, de tudo, né? Então, você vê o quanto, de fato, ali, naquele momento, se vislumbrou, de fato, um futuro para um nicho de mercado. Isso falta para, isso é... Mas, olha, é pontual, é um único. Olha o tamanho do Brasil. Olha a quantidade de ICTs públicas que nós temos, fora um outro tanto de CTs privadas. Aí qual é a solução? Você vai chover de MBA de digitalização. Você vai chover de cursos que vão acabar trazendo profissionais que já são sêniors do mercado, mas para um ensino que vai ser relativamente superficial. Nós que temos uma atuação científica e acadêmica, a gente sabe que um processo... uma coisa é você ter a receita do bolo pronta, que é o que você vai ver numa especialização, no MBA, e você saber desenvolver sua própria receita, que o que você vai construir no mestrado e no doutorado, né? E é ali que você vai construir conhecimento acadêmico, que vai ser transformado em conhecimento científico, que vai ser transformado em inovação, que vai ganhar o mercado na forma de produto, na forma de serviço. Isso se aplica muito para a eletromobilidade. Muito. E quando a gente fala de eletromobilidade, voltando, e ainda continuando nesse tema sociedade, hoje você não tem de forma sedimentada quais tecnologias de carregadores, né? Aí você começa a ter uma série de gaps, e aí você vai vendo o dilema do ovo e da galinha. Por que o governo vai incentivar de uma forma ampla, sendo que quem vai suprir a demanda de abastecer o carro elétrico? Fazer o negócio parar de pé, o modelo de negócio parar de pé, né? Então, aí você começa a ter uma série de possibilidades que hoje acabam sendo impeditivos, mas, na realidade, tem um potencial gigantesco de mercado. Então, você tem potencial de desenvolver novos carregadores, novas tecnologias com BESS, sem BESS. BESS é o carregador com bateria integrada, que você pode usar o Second Life do carro, que já não serve mais a bateria, para criar um carregador. E aí, qual é a consequência disso? Você não precisa demandar tanto da rede elétrica. Aí você reduz o tamanho do investimento para você ter um eletroposto, falando em investimento em infraestrutura. Os eletropostos são caros, né? Então você não tem uma capilaridade, falta capilaridade. Exemplo, há quanto tempo a gente tem GNV? Há quanto tempo a gente tem um mega gasoduto que vem da Bolívia e depois toda a capilaridade que a gente construiu aqui no Sudeste? A quantidade de lugares que você vai que você não consegue abastecer com GNV. Né? E é um produto nacional, sempre, né? que é uma cadeia altamente incentivada. A infraestrutura foi muito incentivada. Agora, você imagina, um eletroposto público, ele custa entre 250 e 400 mil reais. Um eletroposto. Quantos eletropostos você precisa para garantir uma viagem segura num trecho de 200 quilômetros? Como o André já tinha falado, a maioria das pessoas tem um deslocamento médio de 50, 70 quilômetros por dia, no máximo. Né? Mas você também viaja, você quer viajar no conforto do seu carro. Então, como você faz uma viagem para o interior com a incerteza de que você vai conseguir parar o seu carro, abastecer e num tempo rápido, num tempo relativamente rápido para seguir viagem? Então, os grandes impeditivos do processo de eletrificação, eles são muito mais relacionados a negócio, como fazer o negócio ser sustentável, do que, de fato, em temas mais pautados na configuração da indústria
ou na quantidade de incentivos para o produto. O governo poderia zerar totalmente o imposto para carro elétrico. Podia zerar. Quanto tempo a gente demoraria para criar a infraestrutura para abastecer esses carros elétricos? E quem ia operar isso? Né? Basicamente é isso. O Walter, tem uma pergunta aqui também do professor. Tem duas outras perguntas aqui. Mais uma do professor André, outra do professor Hilton. O professor André é a seguinte: com relação ao meio ambiente, o carro elétrico ajuda muito na redução da emissão de CO2, mas ele gera muitos resíduos, tanto na mineração quanto no descarte de bateria. Já tem pesquisa realizando a comparação dessa relação de custo-benefício. Eu vou complementar a pergunta dele, porque eu vejo uma integração na cadeia de valor entre a indústria automotiva, uma maior integração, que ela já existia, e a mineração, né? A gente sabe que a mineração é uma atividade que tem grande impacto ambiental, né? Mineração de ferro, por exemplo, depois vira aço, que também tem impacto, né, na atividade siderúrgica, grande impacto ambiental. Agora a gente tem uma outra mineração, por exemplo, de lítio, né, desses componentes para a bateria, o que, ao meu ver, e aí isso voltando à questão lá do custo inicial da produção, né, também é um fator para certas decisões locacionais de empresas. Então, por exemplo, a Argentina, que é uma economia inflacionada, mas muito barata, né, de certa maneira, pode ser um lugar interessante para investimentos de plantas no futuro por conta da sua riqueza em termos de lítio. E aí depois tem o descarte de bateria, né, que é uma coisa incerta ainda, o que ser feito, embora a própria Volkswagen tenha projetos já de reciclagem de bateria e etc. Então, essa pergunta dele vai nessa direção de pensar na ponta, né, nas duas pontas, o impacto ambiental dos elétricos. E a pergunta aí você pode comentar, e depois a pergunta do professor Hilton, existe algum estudo que aponte até que percentual da frota total sendo eletrificada o sistema atual de geração de energia no Brasil suportaria? Né? Então, vai um pouco na direção do que tu já fez o comentário agora. Tá. Então, vamos na primeira. Né? Quando a gente fala, né, do CO2, a gente está falando de operação. Né? Então, parte do seguinte princípio: vamos falar de um veículo pesado, que assim, a operação dele é poluente, falando um veículo a diesel versus um veículo elétrico. O veículo ele vira carbono neutro, um caminhão pesado, falo pesado de 14 toneladas, tá? Ele vira carbono neutro a partir do quilômetro 11.000. O veículo elétrico, ele neutraliza o carbono que ele emitiu só na bateria, só por conta da bateria, né? Se for uma bateria de uma LFP, que a gente chama de LFP, né? Que é a bateria de lítio ferrofosfato. Então, quando a gente fala de uma bateria, de uma LFP, para um caminhão de 14 toneladas, ele zera, zeramos a emissão da produção da bateria com 11.000 quilômetros. Ou seja, então ele precisa rodar 11.000 quilômetros, evitando sem diesel, né? Ou seja, só com eletricidade, para zerar. A partir dali, ele é, de fato, carbono neutro. A partir do quilômetro 11.000. 11.001, ele já é carbono neutro. Quando a gente está pensando, e lógico, depende também da matriz energética. Eu estou falando de uma matriz energética brasileira, que você tem uma predominância de hidrelétricas, né? Que aí a ideia não é nem entrar no mérito, qual foi o impacto daquela hidrelétrica quando ela foi instalada, né? Quando ela foi instalada. E a gente tem uma matriz elétrica muito verde. Muito verde. Então, quando a gente fala matriz elétrica brasileira, essa é uma realidade. Quando a gente fala de uma matriz energética europeia ou norte-americana, não consigo nem te dizer, mas eu te garanto que vai passar de 20.000 quilômetros para ele pagar, né? Porque, assim, não funciona muito bem e são matrizes energéticas altamente poluentes. E quando a gente fala de resíduo, aí é um ponto
complicadíssimo, porque hoje a gente já tem uma cadeia, existe uma cadeia que você trata resíduos de bateria chumbo ácida, que é a bateria normal do nosso carro. Você, lógico que com mais resíduo, você criaria um ecossistema mais economicamente viável para tratar. Mas o grande ponto é quais são as tecnologias que você utilizaria para reciclar, dar uma segunda vida para essas baterias do ponto de vista dos seus componentes, dos seus minerais, né? Porque você não tem só o lítio. O lítio, dependendo do caso, você consegue refiná-lo de volta, tem uma série de processos, você consegue enriquecer o lítio de volta, mas você tem ferro, que tem um valor baixíssimo, e você tem o fosfato. Então, assim, aí você também tem outras baterias, NMC, né? Que aí eu diria para você que a origem dos minerais aí é uma incógnita total. Ninguém vai lá no Congo, que é o maior produtor de manganês, cobalto, e vai lá e vai olhar de fato qual é a pegada dele na emissão. Se o cara explode, quando a gente fala, é porque a gente precisa olhar também o ESG, né? Que a gente fala muito da emissão de CO2, mas a gente precisa olhar o ESG como um todo, né? A sustentabilidade como um todo. No Brasil, as coisas, a conta fecha muito mais simples. É muito mais simples da conta fechar, falando do ponto de vista de balanço energético, emissões, né? Então, assim, o descarte da bateria ainda é um drama que a gente vai ter um trabalho muito grande para poder sanar. Isso é uma dor de cabeça para todo mundo. Para quem já está... Você tem algumas empresas, Energy Source, que é do interior de São Paulo, que já trabalha com a Audi, trabalha com a Nissan, trabalha com... Acho que eles trabalham com a... Land Rover também. Com quem? A Land Rover. A Land Rover fez um investimento, né? Fez um aporte neles agora. Então, assim, e o foco deles é esse, reciclabilidade de bateria de lítio, né? Mas, de novo, é algo em construção, né? Pesquisas para comparação e relação tem várias, né? Mas, assim, quando a gente fala de pesquisa para o descarte de bateria, origem da bateria e emissão de CO2, a gente precisa contextualizar. A pesquisa que é feita nos Estados Unidos não serve para o Brasil. O nosso contexto de matriz energética é completamente diferente. Isso interfere absurdamente. A China está se comportando como nessa discussão, Walter? Tem alguma informação aí? Porque é um país que está decidido a priorizar o elétrico, né? Mas, assim, a China tem... Lembra que eu falei da questão geopolítica, né? Então, a China tem uma questão de saúde pública, que a gente viu isso muito nas Olimpíadas de 2008, né? Que foi um drama para eles, né? A poluição atmosférica. Agora, você imagina, poluição atmosférica igual doença respiratória igual gasto público, para alguns bilhões de pessoas. Você imagina o quanto isso custa, né? Eu falo para você que é mais barato mudar totalmente a matriz energética, né, do que você cuidar dessa galera toda. E outra, é escassez de mão de obra, é funcionário parado, é produtividade baixa e, de certa forma, está na mão do governo. Você tem um outro fator que é geopolítico, né? Você reduz a dependência energética da China, ela reduz a necessidade de importar petróleo, ela reduz a necessidade de importar outros insumos, a partir do momento que o maior refinador, o maior processador de lítio do mundo é a China. É tudo lá. Não interessa onde está a mina de lítio, eu arriscaria que 90% é processado na China. É feito lá. Pode ser minerado na Argentina. Pode ser minerado na Bolívia, no Brasil, né, no Vale do Jequitinhonha. Mas vai ser processado na China. Dificilmente vai ser processado por aqui. É um parque industrial, é um tipo de parque industrial que é muito intensivo em investimento, em maquinário e uma série de outras coisas.
e lá já está pronto. Aí a gente volta para aquilo que o André também comentou. Pô, o cara vai pegar, refazer o investimento, sendo que ele já tem um investimento pronto, feito, que já está pago, que ele precisa, é só continuar rodando, cai no mesmo dilema, né? E o segundo ponto, que é relacionado à capacidade do Brasil, assim, é que a gente está assumindo que todos os veículos elétricos seriam plug-in à bateria. E que não é uma verdade. Longe de ser uma verdade. Uma crença, por pesquisas que eu estou acompanhando, que estão acontecendo, e grupos de pesquisa que eu acompanho, na USP e na Unicamp, por exemplo, a USP acabou de criar um centro com recursos da FINEP para estudar a produção de veículos elétricos movidos a etanol. Esse carro não vai ser ligado na tomada. Ele não vai ter a bateria que a gente está achando que ele vai ter, né? Tem uma startup da USP de São Carlos que chama Shield. Eles estão fazendo processamento de etanol para produção de hidrogênio. E aí você pode queimar no motor a combustão, que ele vai ser carbono neutro, carbono ele vai ser zero, ele vai ter NOx, vai ter outras emissões, e ele pode também colocar uma célula combustível. E vai ser um veículo elétrico. O Mirai, por exemplo, da Toyota. O Mirai é um veículo a hidrogênio que faz exatamente essa conversão. E é um carro elétrico movido a hidrogênio. Então, assim, a gente precisa, voltando quando eu comecei a falar, você pode ter o powertrain elétrico, mas qual é a origem da eletricidade? É da rede? Ele é um elétrico on-grid ou um elétrico totalmente off-grid? Então, esses são pontos também. Aí a gente precisa entender o seguinte, como que o setor sucro, no futuro, vai entrar nessa briga? Assim, o setor sucro, ele tem um lobby muito forte. Ele tem uma presença política muito forte que o setor elétrico não tem. Eu falo que eu tenho muito contato com o pessoal da Eletrobras, né? Eles têm agora uma diretoria específica para tratar de eletromobilidade. E onde eu estava na reunião com o superintendente deles, eu falei que o setor elétrico brasileiro é um elefante amarrado com barbante. É um elefante amarrado com barbante, porque ele tem um mercado gigantesco de potencial, né? No caso da Eletrobras, 97% da produção deles é certificada, tem um negócio chamado I-REC, quer dizendo que é carbono neutro, que a Europa exige, por exemplo, quando você vai exportar alguma coisa, e eles simplesmente estão entrando agora nesse mercado. Agora, voltando, quando a gente fala de capacidade do sistema elétrico brasileiro, você imagina o seguinte, que 70% do tempo o sistema elétrico brasileiro trabalha completamente abaixo da capacidade dele. Assim, mas ele trabalha muito abaixo da capacidade dele. Ele trabalha os horários que o sistema elétrico é demandado, você tem uma curva de consumo. Você imagina o seguinte, o sistema elétrico tem uma capacidade instalada de 100. Essa capacidade instalada, ela é demandada nos horários que a gente chama horário ponta, que é agora, a partir das 6 até as 8h30 da noite, 9 horas. Esse é o horário de pico de consumo. Então, você vai chegar lá nos 80%, 70% de demanda da capacidade instalada, talvez até um pouco menos. 80%, 70% do tempo, ele vai estar a 20% da capacidade instalada. Se parar para pensar que de madrugada é quase zero. Você não tem, assim, as famílias não consomem. Algumas indústrias que são eletrointensivas, siderurgia, metalurgia, tá tudo bem. Mas isso representa um nada do consumo geral.
né? Então, assim, você teria que, primeiro, para você trocar, ter uma quantidade expressiva de veículos elétricos para derrubar uma rede, você teria que praticamente trocar toda a frota e toda essa frota se carregar ao mesmo tempo. E todos eles usarem carga rápida. Aí você teria uma demanda, um pico de demanda altíssimo. Agora, tirando isso, a maioria dos carros. O André tem o carro elétrico dele lá, o Dolphin dele, né? Que ele chega em casa do trabalho e ele vai carregar esse carro. Ele teve um deslocamento durante o dia, sabe, de 100 quilômetros. Um carro que vai ter uma autonomia de no mínimo 200. Então ele vai chegar em casa, ele é um cara seguro, é um cara conservador, vai chegar e vai ligar o carro dele na tomada. Esse horário, qual o horário que esse carro vai carregar? No horário fora ponta. No horário que eu não tenho demanda. E ele vai fazer isso a cada 2 dias. Então, assim, a gente tem uma capacidade muito grande para conseguir plugar, né, ligar carros elétricos na rede. Mas, assim, para que a gente tenha um fundamento, tenha uma necessidade de infraestrutura, hoje o Brasil tem mais ou menos uma frota circulante de 65 milhões de veículos. De todas as idades. Dessa frota, mais ou menos 40% tem mais de 15 anos de idade. Eu tenho mais 40%, um pouco mais. Eu tenho mais ou menos 34 milhões de carros, de veículos hoje, caminhão, ônibus, carro, que tem mais de 15 anos de idade. Então, primeira coisa, eu teria que substituir, vamos pensar naquilo que é velho, que é altamente poluente, que é caquético. Eu teria que trocar 34 milhões de carros. Hoje eu não consigo fazer isso, fazer essa pivotada para carro com 5 anos de idade. Assim, então, eu diria que o dia que o Brasil precisar aumentar a infraestrutura por conta da quantidade de carros elétricos, a gente já não vai mais estar aqui. Porque, assim, você tem uma série de alterações substanciais na estrutura da sociedade, do consumo da sociedade, na estrutura de mercado para que isso aconteça. E quando isso acontecer, fatalmente nós teremos várias outras tecnologias disponíveis que não serão um carro elétrico a bateria plug-in. André, quer completar aí, voltar ao ponto da reciclagem aí, para complementar? Sim, a parte da reciclagem, né, que acho que foi uma pergunta do André Ferreira, né? O Walter comentou aí da Energy Source, né? Que a Energy Source é uma das empresas mais tecnológicas do mundo quando se fala em reciclagem de bateria, porque a gente tem 2 tipos de forma de reciclagem de bateria, né? A piro e a hidrometalurgia, né? A pirometalurgia ou então a hidrometalurgia. A pirometalurgia é queimando, né? Utiliza-se o aquecimento, né? A queima do produto para a gente transformar, ter o black mass, a massa preta, né? Que a gente chama, e aquela massa preta você faz a separação dos componentes, tá? Eu tenho até alguns componentes aqui, só um instantinho, me dá 10 segundos que eu vou pegar aqui os componentes. Aqui a gente fala e ainda mostra o Sai da teoria e vai para a prática, né? Eu tenho aqui... Aula expositiva. Aula expositiva. Só você ter o black mass. Aqui a gente tem um catodo, né? Deixa eu ver se eu tenho... Aqui o black mass, aqui o black mass. Black mass é esse pozinho preto aqui, não importa o nome já diz, né? Black mass. Isso aqui é da queima, né? Quando você pega a bateria, joga ela lá no forno, ou seja, através de hidrometalurgia, você vai ter esse black mass. E aí, depois da separação, aí você tem os diversos tipos de materiais, né? Você tem hidróxido de níquel, né? Que é um pouquinho mais esverdeado aqui. Aí você tem, por exemplo, o fosfato de cobalto, que é esse material um pouco violeta aqui. E tem outros materiais, né? Então, a reciclagem,
ela já é feita de maneira com hidrometalurgia aqui no Brasil, com a tecnologia brasileira, bem interessante isso. E o lítio, quando ele é extraído, né, você não vai ter o lítio puro, né? Você vai ter o lítio, deixa eu pegar o lítio aqui para você ter uma ideia, que ele é branquinho, né? Que ele sai em forma de fosfato, né? Fosfato de lítio. Esse aqui, ó. Parece um sal, tá? Então, esse lítio, ele é muito procurado, por exemplo, por empresas da indústria farmacêutica, porque o lítio, ele é a base para a gente ter, por exemplo, esses remédios que estão na moda atualmente, que são os ansiolíticos, os antidepressivos, é a base desse material. Então, você vai numa empresa dessa de reciclagem, o lítio é buscado a tapa, vamos dizer assim, para essas empresas para terem esse material reciclado. Também o lítio ele é muito utilizado também para fazer ração, né, ração animal, né, de gado. Né, você tem um suplemento de gado, né, lítio. Então, certamente, nós aqui já comemos o lítio de alguma bateria, né, que foi reciclada, né, para suplemento de gado. Então, a reciclagem de bateria ela é viável, né, especialmente para as baterias NMC, que são as níquel, manganês, cobalto. Tá? Essas aí, porque o níquel e o cobalto, principalmente, né, que ele por si próprio, ele é extraído lá da República do Congo, nós sabemos que tem a situação lá de trabalho escravo, né, as situações péssimas de segurança que tem lá e o próprio a sustentabilidade, né, o processo consome muita água, muita energia. Com esse processo de hidrometalurgia, com reciclagem, você reduz o consumo de água no processo, né, para a retirada do lítio e também de energia. Então é muito interessante e viável, né, porque o cobalto tem um alto valor agregado, né, para você fazer a venda depois daquela matéria-prima. Tá? Então é interessante a reciclagem. Tá? Agora, como o Walter falou, a LFP tem muito ferro, assim, a bateria, a gente pensa, bateria de lítio, né? A bateria de lítio, o que menos tem é lítio. 6, 7% da bateria de lítio é lítio. Tá? A maior parte, mais de 50% dela é carbono, né? Ou seja, pedaço de carvão, né? Basicamente. E aí você tem cobalto, tem níquel, que são outros materiais mais interessantes. Mas a LFP, que ela é lítio, ferro, fosfato, ela tem basicamente, a grosso modo, o carbono, o ferro, que o custo do ferro, para você reciclar uma bateria de ferro, é melhor pegar um ferro de uma bicicleta, né? Fica mais barato no mercado, né? E o fosfato também, que não tem um valor tão agressivo como o níquel, o manganês, né? E o cobalto, né? Então, fica o ponto aí para desenvolvimento, pensar uma tecnologia de reciclagem de LFP, né, bateria de ferro fosfato, que seja mais rentável. Mas aí, as NMCs e NCAs, que são as baterias do Ocidente, né, das marcas ocidentais, elas estão muito bem no mercado para essas empresas, elas querem pegar essa bateria para fazer reciclagem. Um ponto aqui, Beleza. Rafael, só completando o que o André comentou da hidrometalurgia e dos materiais, quem tem trabalhado bastante é um xará do André, que é o André Ferrarese, que é o pessoal da Tupi, né? Eles têm trabalhado muito, né? A Tupi tem um braço de inovação muito grande. Eles têm trabalhado assim de forma muito intensa na reciclagem de baterias, né? Eles estão desenvolvendo um processo de hidrometalurgia, onde eles colocam, assim, eu vou falar, eles fazem uma sopa, literalmente uma sopa de bateria, porque eles estão desenvolvendo um processo que tem a capacidade de filtrar vários minerais diferentes. Então, ele consegue jogar no mesmo recipiente de reciclagem, né? Para criar esse black mass, ele joga LFP, NMC, aí vai tudo, e depois ele vai filtrando os minerais, lógico, vai dar prioridade para aquilo que tem alto valor agregado, mas onde que ele vai ganhar dinheiro no primeiro momento? Tirar o passivo ambiental da montadora, ou tirar o passivo, ou seja, a montadora vai pagar para ele cuidar desse resíduo. Não quer dizer que a reciclagem do resíduo como um todo, por si só, paga a operação, né? Então, na realidade, a montadora vai pagar um ticket para se livrar do passivo,
Beleza. Gente, a gente está chegando, então, ao nosso teto aí de 6h50. Tenho certeza que a gente poderia ficar mais 3 horas aqui discutindo muito. Eu aprendi demais, tá? Aprendi demais com vocês. Sempre ouvindo o Walter, eu aprendo muito. Cada vez que eu encontro e converso com o Walter, eu aprendo uma coisa nova. E aprendi demais também com o André. Queria agradecer a vocês demais aí pela gentileza, disponibilizarem um tempinho para conversar com a gente. Agradecer as pessoas que assistiram também, tiveram paciência em aguentar até o final. Agradecer também aos organizadores do evento, mais uma vez, especial professor Márcio, professor André, coordenadores, tá? A Sara também, viu, Sara? Obrigado por estar nos assessorando aqui. Então, eu encerro aqui a atividade e desejo uma ótima noite a todos e todas, tá bom? Um abraço, gente. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.